anunciamos Jesus, vai para o ar. Nesta passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no início, Paulo deixa claro que ele é fraco, não é um bom pregador, foi lá com temor e tremor, mas, no entanto, ele constata, e a palavra de Deus se propagou, foi aceita por vocês, transformou a vida de muitos. Onde está o segredo? Como é possível que, apesar da minha fraqueza e limitação, apesar de tudo, a palavra de Deus produziu tantos frutos? E aí Paulo deixa claro, a força está na própria palavra. Ela mesma tem poder, ela tem força. Isso é muito importante termos como convicção, que a palavra de Deus, ela em si é uma semente fortíssima, nem sempre desabrocha na mesma hora no coração de todo mundo. É como uma semente, você sabe, há sementes que você coloca na terra, se tiver boa terra, sol e água, em pouco tempo já nasce a plantinha. Outras demoram meses, porque elas têm uma casca grossa que primeiro tem que apodrecer. Assim a palavra de Deus, num coração tem uma resposta imediata, no outro mais demorada, mas isso é função da graça de Deus. Importante que a palavra de Deus tem força, e força transformadora. Por isso a gente que vive para pregar o Evangelho, a gente tem que viver dessa convicção, porque nem sempre a gente vê o resultado daquilo que a gente semeia. Mas Paulo vai dizer também, um semeia, outro cultiva, outro colhe, mas Deus é que está atrás disso tudo, Ele que dá o crescimento. Então a nossa função ao evangelizar não é ter êxito, não é obter respostas transformadoras, é semear. A transformação ocorrerá pela força da graça de Deus. A nós cabe semear. Agora, em Corinto houve algo muito importante que Paulo destaca. Paulo chama a atenção da manifestação do Espírito e do poder de Deus. E apesar da fraqueza dele, das limitações da comunidade, ele constata que houve uma manifestação do Espírito e do poder de Deus. Em que consistiu isso? Ele não entra em detalhes. Foram milagres? Foram experiências profundas de conversão, de comunhão? Houve manifestações. Mas olhando bem, isso acontece ainda hoje. E quantas vezes a gente olha para uma comunidade, depois olhando um pouquinho a história, a gente diz, meu Deus, como a graça tocou os corações, como transformou as pessoas, quanta santificação brotou da semeadura da palavra de Deus. Os grupos bíblicos, quantas histórias bonitas tem para contar de transformações, de conversões, de manifestações do poder de Deus. Por isso, nossa função é semear. Sempre semear a palavra de Deus, deixando que Ele, na sua hora, faça com que ela germine. Mas, acima de tudo, lembrarmos que o fundamento da força da palavra pregada por nós está na nossa convicção. Nós não somos transmissores de uma ideia, de uma doutrina, de um pensamento. Somos transmissores de uma vida que deve tocar primeiro o próprio coração. Por isso eu costumo dizer, se alguém não foi evangelizado e não aceita o Evangelho, não é capaz de evangelizar, mesmo tendo boa oratória, bons recursos de expressão, não adianta. O que converte, o que toca, é aquela palavra que brota do coração, porque aí é Deus que age. E Deus age quando a pessoa se entrega, se deixa levar pelo Espírito Santo, e Ele que vai conduzindo e fazendo com que a sua palavra toque nesse ou naquele coração, e na hora que for a hora de Deus. Repito, a nossa função é semear. O resto é obra da graça. Para que você seja um bom semeador da palavra de Deus, persevere nisso, procure conhecê-la cada vez mais e lê-la cada vez mais dedicadamente. Para isso,
receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz de Deus. Shalom.